Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho aqui um convidado muito especial, uma pessoa com quem eu pouco falei ao longo dos anos, mas sempre tive muita curiosidade sobre o que é que ele fazia e afinal, quem é que era aquela pessoa por detrás desta persona que ele vai montando em termos públicos, não é? É um autêntico polímata, ou seja, uma pessoa que está em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu também sofro um bocado desse síndrome, que é o síndrome de não estar quieto e não saber estar quieto, pá, e às vezes as prioridades também se acabam por confundir um bocado. Mas quem é que ele é? É o Tomás Simão. O Tomás nós conhecemos muito quase de raspão, não é? Ou seja, nós fazíamos treinos juntos na Grécia e Lisboa, treinávamos jiu-jitsu, mas entretanto foi pelas redes sociais, mantive assim o seguimento daquilo que ele ia fazendo, algumas coisas que ele foi ganhando, e uma coisa que eu sempre acabo por reparar nas pessoas e admirar acima de tudo é a disciplina. E aqui, pá, tu ganhaste essa medalha dentro das pessoas que eu sigo, pá, eu vejo que tu, dentro da nossa faixa etária, é das poucas pessoas que eu conheço que tem tanta disciplina, ou seja, acaba por fazer tantos treinos, acaba por se dedicar tanto àquilo que é a arte que quer desenvolver, não é? Dentro disso, vamos falar um bocadinho sobre isso ao longo do episódio, mas queria começar por tu te apresentares, ou seja, quem é que é o Tomás? Sei que tu estudas Ciência Política e Relações Internacionais, sei que tens 23 anos, e quem é que é o Tomás? 24, desculpa, 24. Eu é que tenho 23, tu és Sim, um ano mais velho. ano mais velho, há uns meses, não sei bem. Sem problema. Então, o meu nome é Tomás Simão, tenho 24 anos, nós conhecemos no Jiu-Jitsu, faço Jiu-Jitsu desde os 12. Nunca tive assim um intervalo muito grande, nunca parei de treinar. Na altura, quando comecei, não treinava tanto, depois os anos foram passando e eu fui treinando cada vez mais. Estou agora a terminar a faculdade em Ciência Política e Relações Internacionais. Acabei por, agora nós estamos a discutir há bocado, não foi os 3 anos de licenciatura, acabei por prolongar um bocadinho mais, mas nada de especial. E é isso, e nós conhecemos através do Jiu-Jitsu, e o Jiu-Jitsu continua a ser algo constante na minha vida, tipo, e importante. E o que estavas a dizer há bocado, que nós conhecemos, mas pouco falámos, uma coisa que se calhar não muitas pessoas conseguem relacionar com isto, que treinam lá na academia, que é, eu faço jiu-jitsu desde os 12, então agora aos 24, a quantidade de gente que eu já vi a começar a treinar e depois deixam de treinar e depois voltam uns anos mais tarde ou vão desaparecendo, normalmente eu vou notando as pessoas na academia com a consistência com que elas ficam. Começo a ver as mesmas caras todos os dias, porque eu estou lá todos os dias, e pronto, as relações normalmente desenvolvem-se assim, não é? Especialmente para quem está a começar, porque as pessoas, todos os dias entra uma pessoa nova pela porta que quer experimentar. Então é sempre aquela incógnita de será que vai ficar, será que não vai ficar? E pronto, mas sim, entretanto já não nos cruzamos tanto, mas acabámos por nos seguir um ao outro nas redes sociais. Eu também tenho acompanhado o que tu tens feito. Bem, eu tinha já uma pergunta para rematar, que é, como é que tu entras no jiu-jitsu? Ou seja, 12 anos, foste lá posto, ou isto foi vontade própria? Não, fui lá, ou seja, é engraçado até porque tu vais perceber. Sabes o David Caetano? Sim. O faixa marrom também? Sim. Eu e ele fomos para a mesma turma na escola. Ok. Então ele já fazia jiu-jitsu, era faixa amarela, se eu não me engano, na altura, já competia, já era campeão nacional e eu era novo na escola e ele também. Fomos para a mesma turma, acabámos por ficar amigos, dávamos-nos bem. Eu tinha jogado à bola durante muitos anos, tinha acabado de sair do futebol, queria fazer um desporto diferente, queria experimentar algum desporto de luta e o meu colega de sala, de carteira, na altura, fazia jiu-jitsu e era cinta amarela, então foi uma influência para eu ter começado. Na altura o jiu-jitsu não era como é hoje cá em Portugal, era muito mais pequeno, treinávamos num colégio ainda, ou seja, era alugado ali um ginásio. Nunca fiz aula das crianças, fazia aula dos adultos, e o que me manteve era ter lá o David, tinha a minha idade, então de certa forma ele lá me mantia tipo ir aos treinos, que era uma coisa que eu conseguia fazer com um amigo e assim. Pá, isso é muito fixe, acho que a maior parte das pessoas da nossa idade não se lembra muito bem como é que começou a fazer certas coisas na vida, e grande parte das experiências, pelo menos eu quando penso naquilo que já fiz e que acabei por me envolver, foi derivado dos meus pais, ou seja, a minha mãe obrigava-me, entre aspas, não é? Olha, agora vais para a natação, Sim, ou agora sim. vais estudar isto, ou agora vais fazer Y ou X e etc. E como é que foi esta primeira conversa com os teus pais sobre, olha, eu quero ir para o jiu-jitsu? Eu não me lembro bem de ter havido uma conversa, eu acho que foi mais... Olha, conheci este meu amigo na escola, que também andava no mesmo até ele que eu andava fora da escola, então o meu pai acabou por se calhar conhecer a mãe dele, não tenho a certeza. E
E estava ok eu começar uma arte marcial. Eu fiz taekwondo quando era pequenino, no colégio. Então o meu pai estava ok a experimentar uma arte marcial e saí do meio do futebol, que não era um meio que nem a minha mãe e o meu pai não adoravam aquilo. Ok, pá, porque a maior parte dos miúdos, quando anda na escola, vai para as escolinhas do futebol e vai Sim, toda a gente e foi o para que eu futebol, fiz, não é? e adorava Sim. futebol. Pá, e é grande parte. Eu tenho 2 pés esquerdos, Ok. eu não jogo quase nada à bola. Ok. Pá, mas nado, estás a ver? Faço natação Sim, e corro, sim. já é suficiente. Eu ia te perguntar como é que tu achas que isto acabou por influenciar o teu crescimento? Porque tu entras aos 12 anos no jiu-jitsu, não é? Tu tornas-te um adulto, também já tinhas algumas competências, mas tornas-te um adulto competente aos 18 anos, não é? Estes 6 anos de crescimento dentro do jiu-jitsu, acredito que isto tenha marcado jiu-jitsu muito a tua personalidade, não sei. moldou certamente quem eu sou hoje. Eu acho que tudo o que nós fazemos na vida, todas as experiências que nós vamos ter, acaba por ter alguma influência em quem nós somos. Mas o jiu-jitsu, especialmente pela atividade que é e pela intensidade com que eu foi aumentando a intensidade nos treinos e os dias que eu ia ao treino, certamente que moldou quem eu sou hoje. Não seria a mesma pessoa e acho que desenvolveu ali uma série de competências e capacidades que se calhar se eu não tivesse feito jiu-jitsu da maneira que estava a fazer não teria desenvolvido, ou só teria desenvolvido mais tarde. Mas eu era tão novo na altura que isso não era uma coisa que eu racionalizasse, era só... Claro. Isso nem estava no teu cérebro. Não, foi só natural. Sequer, e tu sabes que já treinaste jiu-jitsu também, aquelas experiências no início, no treino, aquelas frustrações, o magoares-te, o aprenderes, o quão complexo aquilo é. Pronto, isso e o facto de eu não ter desistido, e isso também houve influência de outras partes, para isso não ter acontecido, como é óbvio que foram moldando o Tomás que existe hoje, não é? Acredito que também tenhas muito orgulho na pessoa que hoje em dia és, e ia-te perguntar então, quando é que começou a surgir esta vontade de competir? Porque há tal e qual como há 2 tipos de pessoas que andam de moto, que são aquelas pessoas que andam por diversão e outras que gostam mesmo de andar de moto. Também no jiu-jitsu há 2 maneiras de ir para o tapete. Sim. Pessoas que querem competir ou pessoas que são casuals, estás a ver? Vão lá de vez em quando, vão treinar, mas fazem aquilo para a atividade física, para estímulo físico. Quando é que começou este bichinho da competição? Tu lembras-te? Eu lembro, eu acho que consigo explicar. Eu acho que nós quando somos... Eu nunca fui uma pessoa muito, muito competitiva, mas em todos os desportos que eu fiz antes de começar o jiu-jitsu, eu competi. E no jiu-jitsu também não foi diferente, acabou por ser também... O David já competia e havia algumas pessoas que competiam, apesar do meu professor, o João, ele não nos forçava a competir. Ele apoiava se tu quisesses competir, mas não era algo que ele forçasse. Mas eu acho que quando tu és novo e uma criança, tu percebes, tu deslumbras-te ali um bocado com a competição, com o resultado, não é? Eu sabia lá o que era competir ou treinar para competir. E pronto, também, lá está, sem pensar muito, acabei por me inscrever num campeonato e começar a competir. No início até correu bastante bem. E depois com o passar dos tempos começou a correr não tão bem, porque eu comecei a perceber que a competição com a oposição direta era um bocadinho diferente do que eu estava habituado, era um bocadinho mais exigente. E acho que a minha natureza competitiva foi crescendo a não querer aceitar o quão isto é difícil, tenho que me dedicar muito para conseguir ter este tal bom resultado. Para alguém que não compete, o que é que tu dirias para essa pessoa pensar em competir? Ou seja, como é que convencerias alguém a semear a ideia de, olha, talvez competir fosse uma opção? Isto é um bocado um clichê, mas eu acho que é um bocado nós saímos da nossa zona de conforto, não é? Tentarmos pôr-nos à prova. Quem diz no jiu-jitsu outra coisa qualquer, é tentar fazer uma corrida abaixo de um certo tempo, ou ganhar a alguém numa corrida, ou no que é que seja. É um bocado saímos na nossa zona de conforto, e ali no jiu-jitsu tendo oposição direta, não é? Vamos ter uma luta contra alguém que eu não conheço, eu não sei quão forte ele é, quão bom ele é, então eu vou sair da minha zona de conforto e não é dentro da minha academia, é fora, e vou-me expor e vou tentar fazer aquilo que eu treino e tentar lidar com a ansiedade, com o nervosismo, com a antecipação. Ia-te perguntar, era de uma forma resumida, o que é que já conquistaste? Seja mais ou menos em que idades, em que faixas? Títulos? Sim. Títulos, o Nacional, ganho o Nacional de faixa branca até agora a faixa marrom. Já perdi vários também, mas ao longo destes anos todos já fui ganhando alguns também. E agora estou com muita vontade de começar a competir mais no estrangeiro, ou campeonatos maiores como o europeu. Apesar,
apesar de que a competição também foi mudando aqui na minha vida. No início, se calhar na faixa azul, era muito mais importante do que é hoje em dia. Hoje em dia é apenas, a maneira como eu vejo a competição hoje em dia é mais uma realização pessoal, não tem nada a ver com a minha identidade ou quem é que eu sou no jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim tem muito mais valor do que apenas eu competir e ganhar uma medalha. Mas a competição hoje em dia é apenas por realização pessoal, por superação, de colocar um objetivo e propor-me um objetivo e tentar conquistá-lo. Mas eu sei que conseguindo ou não, eu segunda-feira vou estar exatamente com a mesma vontade para treinar e feliz a fazer jiu-jitsu na mesma. Isso é a maneira, não digo que seja a maneira certa, porque todas as Sim. maneiras, à sua maneira, também tem alguma razão. Mas acho que a melhor maneira de encarar uma competição é mesmo não lhe pôr o peso da nossa felicidade, não é? Ou seja, Que é difícil também. a minha felicidade não vai depender do resultado que aquela experiência terá, porque há tantas condicionantes que não dependem de mim, não é? Sim. Que acredito, de certeza absoluta, tens imensas histórias de coisas que correram não tão bem para o teu lado por coisas que tu não controlaste. Não é? Uhum. Ou seja, olha, no dia anterior aconteceu Y, Uhum. ou eu por acaso não consegui fazer a perda de peso como queria. Ou seja, às vezes há estas condicionantes que nós não controlamos e que não podem de todo atrapalhar aqui nesta conclusão que pode ter ou não. Influenciar o a tua resultado. paixão pela prática desportiva do desporto que tu fazes. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Eu ia te perguntar, mesmo por curiosidade, para alguém que não compete, porque eu acabo por competir, mas eu estou-me a desafiar a mim próprio, não é? Sim. Ou seja, não vou para ganhar nada. Uhum. Um dia ainda hei de tentar fazer isso, mas não há de ser em corridas de velocidade, porque eu não sou rápido. Sim. Se for, há de ser em corridas de longa distância, porque pá, tenho mais na cabeça do que as outras. É só aí que eu alguma vez irei tentar ganhar alguma coisa. Ia-te perguntar como é que é a sensação de pisar o tapete. Não é? Num campeonato. Quando é que entra o nervosismo? Uhum. Assim, tipo, não te vou pedir para nos levares segundo a segundo, Sim, sim. mas desde que tu entras dentro do pavilhão, naquela manhã, como é que é o dia? Bem, também foi mudando essa sensação também ao longo dos Uhum. anos, não é? No início era um turbilhão. Eu fingia bem que aquilo não me estava a afetar nada, mas na realidade afetava, não é? Apesar de eu ir fazer exatamente o que eu faço na academia todos os dias, se calhar por ser fora do ambiente em que nós estamos confortáveis, atrapalha ali um pouco a cabeça, não é? Mas ao longo do tempo acabei por conseguir lidar um pouco melhor com isso. Mas hoje em dia os nervos, às vezes uma semana antes do campeonato, ou a ida de casa para o campeonato no dia, mas também valia um pouco, para mim é um bocado pessoal, consoante está a minha vida nessa altura. E depois no campeonato, assim que eu piso o tapete e cumprimento o adversário, os nervos desaparecem. Entra o silêncio. Fica confortável, fica normal. Mas até aí eu acho que os nervos e a ansiedade existem até começar a lutar. Depois é o que é, depois já tens tanto com que te preocupar que tu já nem consegues estar a pensar nisso. Eu acredito que isso ajuda-te um bocado, se calhar, em todas as vertentes da vida. Claro. É pá, porque eu não imagino os nervos que sejam. Tu estás na expectativa de eu vou enfrentar alguém e é um desporto de contacto super íntimo, com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, há centenas de variáveis a mudarem de segundo para segundo. Sim. Não é? E é ali uma coisa mesmo, pá, parece que estás dentro de um carro de Fórmula 1, não é? Sim, sim. Fui ver o filme da Fórmula 1, portanto, por isso é que eu agora estou a fazer Sim. esta correlação. Pá, está um bom filme, deixa a recomendação. Ok. Mas ia-te perguntar, porque tu falas aí da questão da condicionante da vida, ou seja, o momento onde tu estás na vida também acaba por condicionar a maneira como tu pensas. O que é que tu achas que tu tomás com a tua idade de 24 anos, porque ainda nem metade da década passou, não é? Portanto, Sim. ainda nem 25 anos tens, ainda não Sim. passaste metade dos 20. O que é que tu sentes que já tens bem estruturado dentro de ti que a maior parte da malta com esta idade não tem? Isso é uma boa pergunta e é isso que estávamos a conversar há bocado, as valências que o jiu-jitsu te dão, que acaba por influenciar a tua vida pessoal depois. É isso, a capacidade de tu conseguires lidar com essa ansiedade, com a antecipação, com os nervos, com a frustração, com propor-te um objetivo e fizeste tudo o que tinhas para fazer para conseguir ganhar aquele campeonato e perdeste, porque o outro lado também se preparou como tu, ou melhor ainda, e ganhou. Tu às vezes tu não vais conseguir ganhar sempre e vais ficar triste, e vais ficar desapontado e vais ter que lidar com isso também, não é? Eu acho que isso é o mais importante, ou seja, aprenderes a lidar com a frustração e
que a vida não é fácil e dá uns pontapés de vez em quando, tu não estás à espera e tens só que lidar com aquilo e tens que continuar, não é? E o jiu-jitsu explica-nos isto na cara e na pele a toda a hora. Senão quem ia ao treino segunda-feira não voltava terça, que aquilo de vez em quando corre muito mal. Sim, não, é uma lavagem de humildade enorme. É. E pá, eu fiz jiu-jitsu durante cerca de 2 anos. Foi 1 ano e muitos meses. Já não sei ao certo. Ou se calhar foi 2 anos e poucos meses. Não sei. Mas quando fiz, eu lembro-me perfeitamente que houve uma coisa que mudou na minha perspectiva sobre o mundo. Que é, eu ganhei um respeito enorme a toda a gente. Porque eu nunca sei com quem é que eu estou a falar na rua. Claro. Não sei. Nós estávamos a falar de que somos os dois fãs do Joe Rogan e ele descreve o Mikey Musumeci, aquele, como sendo um nerd assassino, não é? Sim, sim. E nós nunca sabemos quem é que não dá para pode jogar estar o livro pela capa. Não dá. Não dá. Uma pessoa o Musumeci é uma pessoa, eu não digo que ele seja um caga-tacos no sentido de ser muito pequeno, mas ele é pequeno, é franzino, sim. mas é dos melhores grapplers do mundo. Não é? E isto ganhas mesmo uma perspectiva completamente diferente na vida, que é, nem sempre o tamanho diz qualquer coisa, não é? Nem a aparência. E nem a aparência. Só quando começas a fazer jiu-jitsu e entras numa academia e te expões dessa maneira é que tu consegues perceber isso na pele. Eu acho que é isso que cativa as pessoas a ficarem, que elas tinham uma imagem completamente diferente da realidade e do mundo, e de repente quando chegam ali e há um contacto a 100%, ficam muito admirados e admiradas com como é que isto é possível, como é que alguém tão mais pequeno do que eu me consegue controlar sem sequer me aleijar. É assim, é verdade. Eu acho isso muito, muito entusiasmante, e uma das coisas que tu falaste era a questão de existe quem vá segunda-feira, desmotiva e não vai na terça, não é? Como é que tu desenvolveste esta disciplina? De mesmo quando corre mal na segunda, vou na terça. Mesmo quando corre mal uma semana inteira, também vou na próxima, não é? Desde o início para agora. Mesmo quando há um ano cheio de lesões, porque sei que houve lesões pelo caminho também daquilo que tu já me falaste, como é que tu consegues criar esta perseverança, não é? E também esta disciplina, porque acredito que é preciso ter muita disciplina para nos dias em que não te apetece nada ir treinar na mesma. Eu acho que aí é a posição que o jiu-jitsu já tomou na minha vida, não é? Então, hoje em dia é mais fácil lidar com isso, porque o jiu-jitsu já é uma coisa que já faz parte de mim. Eu nem sequer penso em desistir de fazer jiu-jitsu, mas eu também não tenho vontade de ir treinar todos os dias, nem sempre estou com essa vontade, mas lá está, se calhar por ter objetivos no jiu-jitsu, se calhar isso motiva-me lá está, tipo, quando essas semanas más acontecem, a voltar na semana a seguir, ou dias maus e voltar a seguir, à espera que haja tipo ganhar momentum outra vez, como deve de ser, mas não sei, eu acho que é querer, acho que não há assim um segredo que eu possa aqui cifrar. Tem de descobrir isso por si próprio, não é? Ou seja, acho que é uma daquelas unteachable lessons, ou seja, acho que não dá para dar a alguém a chave do sucesso nestas coisas. E cada um tem o seu objetivo dentro do jiu-jitsu, não é? Um hobbyist não tem que treinar igual a um competidor, então também não tem que ter esse peso todo na consciência de o treino correu-me tão mal, aquele competidor com menos 20 anos que eu finalizou-me 10 vezes. Normal. Era suposto isso acontecer, se calhar se eu fosse um hobbyist eu teria, e sendo competidor também, eu tenho que me focar na parte técnica, em querer ficar melhor, e é isso que me faz voltar, não é propriamente ganhar os rounds todos, ou não ser finalizado no treino, ou não conseguir finalizar X ou Y, eu não penso muito assim, eu penso mais em desenvolver a minha skill no jiu-jitsu. Então, se correr mal ou bem, não importa muito, como eu quero... É mais uma rap, não é? É mais uma rap. Como eu quero ficar melhor, eu vou só continuar a aparecer. Porque o meu objetivo é ficar melhor. Eu acho que se todos pensarmos assim, torna-se calhar um bocadinho mais fácil e menos pesado. Sim, sim. Não associar o peso todo ao outcome, não é? Mas do treino. Colocar no processo e confiar que o processo acaba por levar-nos a um lugar melhor. Eu ia-te perguntar como é que foi toda esta gestão de lesões, até em termos físicos e tudo, porque é uma carga de treino brutal, não é? Eu não sei quantas horas é que tu treinas por mês, mas acredito que sejam muitas horas. Sim. Fora de jiu-jitsu, ainda fazes reforço muscular, fazes ginásio, trabalhas hipertrofia, tudo isso. E como é que tu
começaste a aprender a gerir isto, não é? Porque acredito no início não soubeste como é que isso se fazia, não é? Sim, Pá, sim. eu também, sei lá, quando tinha os meus 16 anos, 17 anos, pá, era bronco nas coisas, não é? Ou Sim. seja, um gajo vai fazendo, também parece elástico. Faz um aquela- monte de disparates. E tudo corre bem, eu ia correr no dia a seguir, não tinha dores nenhumas, Uhum. estava sempre jovem, não é? Sim. Mas hoje em dia nós não somos velhos, não é? Não Sim, quero sim. dizer que nós somos velhos, pá, mas o peso da idade já custa, Uhum. não é? E a recuperação já não é tão fácil. Quando é que tu começaste a ganhar noção disto? Ou seja, quando é que tu começaste a interessar também e a conseguir perceber como é que isto se gera? Não é? Esta questão das cargas de treino, quantas horas é que irias treinar ou não? Segues um plano, acredito eu. Uhum. Portanto, como é que isto começou? É isso lá está. Eu também continuo a achar que isso também tem a ver com o peso que cada um coloca. Pronto, no desporto estamos a falar neste caso, que é o jiu-jitsu. Para mim, como eu queria competir, eu fui percebendo e vendo nas redes sociais e vendo quem competia a nível profissional como é que esse pessoal treina e quantas vezes é que eles treinam, e depois comparava com aquilo que eu fazia dentro da minha realidade. Então tentava chegar à realidade deles o mais depressa que eu conseguisse, o que no início foi difícil, não é? Yeah. Mas isto começou porque quando estávamos a conversar, quando eu comecei a competir logo com 12, 13 anos, aí corria bem. Entretanto, quando eu ganhei a faixa azul juvenil, começou a não correr tão bem, porque eu treinava apenas jiu-jitsu 2, 3 vezes por semana, e às vezes ia a campeonatos e se calhar competia contra atletas que treinavam jiu-jitsu todos os dias e já fazia um treino físico 3 vezes por semana. Então eu aí senti uma diferença muito grande do meu nível físico e da intensidade na luta para o deles. E foi aí que eu comecei a ganhar cada vez mais vontade. Eu preciso treinar mais, eu tenho que treinar mais. E se havia gente a treinar 5, 10 vezes por semana, se havia pessoal a fazer isso, eu sentia que eu conseguia fazer também e que era o que eu tinha que fazer. Então eu não pensava muito se doía ao corpo, se era difícil, se não era difícil, era um bocado o que é que eu tinha que fazer para conseguir ganhar, para ser Com que idade competitivo. é que começaste a entrar no ginásio? Foi no meu primeiro ano de adulto, foi aos 18, 19, por aí. Até lá nunca tinha feito treino físico na vida, umas flexões aqui e ali, mas pronto, porque no jiu-jitsu quem compete de adulto, a faixa etária vai dos 18 aos 30, ou até aos 29. E mesmo que tenham o mesmo peso, um miúdo de 18 anos, não tem a mesma aptidão física do que um homem de 28, a não ser que treine muito. E pronto, e na altura eu sentia muito essa diferença de força. Entretanto, acabei por ir para o ginásio, não tinha assim um plano brilhante no ginásio, mas o meu pai fazia ginásio e eu acabava por imitar o que ele fazia, e com o passar dos anos, como é óbvio que fui melhorando o meu treino e adaptando o meu treino ao jiu-jitsu, e fui-me sentindo mais saudável, mais forte e mais capaz para aguentar os treinos, não me lesionar tanto. Foi assim as 2 ou 3 principais lições que tu tiras do ginásio, ou seja, aquilo que tu aprendeste ao longo dos anos através da falha, não é? Ou seja, através de teres feito errado. Sim. O que é que são as principais coisas que tu retiras? Eu por acaso tive a sorte, eu nunca tive que treinar sozinho no ginásio, sempre tive alguém que me conseguisse Muito fixe, muito orientar fixe. mais ou menos o treino físico. Até podia não ser o melhor treino físico para o jiu-jitsu, mas era um bom treino físico, às vezes hipertrofia, por exemplo, apenas. Mas não estava abandonado, então acabei por não cometer muitos disparates, mas se calhar houve ali uma altura quando eu comecei a ficar um pouco mais forte em que eu tentava fazer muita carga no ginásio e depois ia para o jiu-jitsu e não conseguia render tão bem no jiu-jitsu porque já vinha muito cansado e o meu corpo já sentia, não é? Enquanto hoje em dia já consigo gerir isso muito melhor, já tenho um peso em que eu compito sempre, já não preciso estar sempre a oscilar nos pesos, e já consigo avaliar como é que eu tenho de treinar física nas diferentes alturas do ano, não tem que ser sempre igual. Mas isso, a nível de lições, eu acho que tive a sorte de nunca ter feito muitos disparates no ginásio, porque acabei sempre por conseguir treinar com alguém que já sabia o que estava a fazer. Pá, isso é maravilhoso. Aliás, se ao começar o ginásio não tiverem companhia, a primeira recomendação é arranjem alguém que saiba que fazer vá convosco e que mesmo não saiba, que também esteja disposto a aprender. Sim. Não é? Para ter um spotter é a melhor maneira de tu teres alguém a dar-te feedback em tempo real para, olha, mete os cotovelos assim, olha, faz mais não sei o quê, olha, faz mais força aqui, ou mete a barra assado, ou coloca as mãos assim. E eu tive a sorte de ter. E isso é ótimo, e então ainda bem que não houve essas barreiras. Sim. Fico feliz, porque infelizmente vejo que há muita gente que acaba por entrar nos ginásios, não tem essa ajuda inicial,
e das duas uma, ou aprende muito mal ao longo dos anos, Uhum. com muitas falhas, com lesões pelo meio, com ego lifting, com etc, ou então acaba por desistir. Claro. Não é, pá, e acho que Há uma orientação também no jiu-jitsu tiveste a sorte de ter o David no Sim, início, sim. portanto acho que é ótimo sempre arranjar assim um accountability partner, uma pessoa que consegue juntar-se a nós e fazer um desafio connosco. Eu ia-te perguntar, em termos do teu dia-a-dia, não é? Como é que é um dia normal? Ou seja, uma rotina normal. Assim, desde que tu acordas até quando voltas a descansar, não é? Como é que é como é que tem sido nos últimos anos? Ou... Sim, nos últimos anos, agora ou atualmente. Ou seja, se alguém chegasse e fizesse um FPV da tua vida neste momento, tipo, como é que é um dia, quote unquote, normal? Ok. Então nos últimos anos eu entrei para a faculdade e, por mais estranho que pareça, eu comecei a treinar ainda mais quando entrei para a faculdade do que eu treinava no secundário. Mas a faculdade também exige um bocadinho do nosso tempo, então acabei por ficar ali durante os 4 anos de licenciatura que eu demorei a fazer a licenciatura, que estou a terminar agora, acabei por ter um dia bastante ocupado. Normalmente eu faço treino físico de manhã, às 6h30. Depois eu trabalho a part-time numa box de CrossFit. Não é todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, varia um pouco, que é das 9 à 1, e quando eu estava com aulas, tinha aulas da parte da tarde, sempre, das 2 às 6, 2, 5h30, variava consoante o horário, e treinava jiu-jitsu à noite. Isto era o que era mais ou menos assim. Depois variava se eu tinha aulas ao longo dos anos, se eu tinha aulas todos os dias ou não. Se não tivesse aulas todos os dias, às vezes conseguia fazer jiu-jitsu à hora do almoço e à noite. Mas hoje em dia está mais ou menos assim também. Faço um treino físico por dia e um jiu-jitsu por dia. Atualmente é o que eu estou a fazer, de segunda a sábado. Sabes que eu lembro-me, eu acho que te conheci na altura em que tu andavas a fazer 2 treinos por dia. No jiu-jitsu? Yeah. Sim. E eu na altura ficava, mas como é que é possível ter tempo para isto? Sim, sim. Ter tempo, não é? E acima de tudo conseguir fazer a carga de roupa que é, porque é lavar kimonos para todo lado. É chato, é muito chato. É difícil. Depois gerir toda a questão da alimentação, tipo, até a carga de peso, não é? A carga de peso, a carga de treino, desculpa, acaba por mesmo cansar uma pessoa psicologicamente. Claro. Achas que isso te afetou na faculdade? Afetou, como é óbvio, e não só a nível na faculdade, a nível social também, de relações também. Chegas ao final do dia a pessoa quando está exausta tem menos disposição para lidar com o que é que seja. É uma batalha, não é? Mas depois também acabas por te habituar a esse cansaço extremo e começas a aprender a viver com isso. Isso é só normal. Também acredito que haja pessoas que têm a capacidade de estar a fazer um trabalho de escritório e concentrados o dia todo. Eu acredito que essas pessoas no final do dia estão exaustos também. Quem me dera ter esse foco. Eu também não tenho esse foco no escritório, pelo menos. Mas... Eu não consigo estar mais do que, sei lá, 25, 30 minutos sentado ao computador concentrado. Ou seja, consigo estar esse tempo, mas depois tenho de literalmente levantar-me, olhar pela janela durante 30 segundos e depois voltar-me a sentar. Porque Sim. o meu cérebro não consegue estar 1 hora concentrado de seguida. É muito raro. Só consigo se for às 2 da manhã. Aí consigo, Sim. à noite, fazer trabalhos para a faculdade, fazer entregas de último prazo para o trabalho, whatever, aí consigo. Mas num dia normal é muito difícil. Eu ia-te perguntar, porque eu, na minha experiência, não é, aquilo que acaba por me mover são muito objetivos concretos. Ou seja, ter um goal, ter um objetivo, uma coisa a atingir. Como é que é o processo para tu escolheres estes objetivos a atingir? Dentro do jiu-jitsu ou como é que eu faço isso? Na vida. Também acho que tem a ver com o querer. Eu acho que o mais difícil é nós entendermos o que é que nós queremos no fundo. Se calhar eu nunca me consegui dedicar tanto à faculdade como eu me dediquei tanto, por exemplo, ao jiu-jitsu, porque na altura, quando eu tive que escolher o curso que eu ia tirar na faculdade, eu não tinha a certeza que era aquilo que eu queria ou não. Eu tinha 18 ou 19 anos, eu sabia lá o que é que eu queria estudar. Então acabou por ser uma coisa que eu tinha que fazer, mas não era uma coisa que eu queria. Enquanto o jiu-jitsu não, acabou por se tornar uma coisa que eu queria. Então era muito mais fácil eu conseguir propor-me um objetivo e começar a trabalhar para o conseguir atingir. Até parece que me cansava menos do que eu ter que fazer um teste para a faculdade que eu nem sequer me estava a dedicar como eu devia. Porque vês um propósito no final. Vinha um propósito no final e queria, não é? Enquanto se calhar ali não queria nada fazer aquele exame, ou não queria nada estudar para aquele exame, estava obrigado a fazer aquilo. Tu achas que a maior parte das pessoas, vou mesmo usar a nossa geração, não é?
Tu achas que a maior parte das nossas pessoas tem essa vontade de querer alguma coisa na vida? Eu acho que faria um bocado. Eu acho que a nossa geração tem uma dificuldade em fazer uma coisa que é difícil e que é chata e que se calhar não querem durante muito tempo. Ou seja, não estou a gostar de fazer isto, então não gosto, ou já não quero fazer. Enquanto às vezes não funciona assim. Vou voltar a dar o jiu-jitsu como exemplo. Às vezes no treino eu estou mal numa certa área na luta e o meu professor obriga-me a fazer específicos dali todos os dias. E tu não queres nada fazer aquilo não é divertido, é desagradável. Tu gostas do jiu-jitsu e estás a deixar de gostar de ir ao treino pelo aquilo que estão-te a obrigar a fazer. Mas é isso, tens que ir na mesma porque aquilo tem um objetivo a long term. Uhum. Pronto, eu acho que a nossa geração tem alguma dificuldade em conseguir fazer isto, ter esta resiliência durante algum tempo, mas não estou a generalizar. Não... Sim, não, eu percebi perfeitamente, não é uma coisa que acaba por afetar a toda a gente, não é? Tu existes, não é? Eu também existo, ou seja, há pessoas da nossa idade que têm objetivos, que estão focados em atingi-los e que querem lá chegar, não é? Ou seja, não é Têm vontade de os fazer. Não é um mais um, não é uma coisa em que estas pessoas não existem e estão no éter, não é? Aliás, eu conheci o Henrique, que foi um dos convidados do podcast, que é mais novo do que nós. E já correu 3 ou 4 maratonas, está agora a lançar-se para o Ironman também. É um gajo que está a tentar conquistar o mundo. Sim, sim. Portanto, eles cheio existem, eles não são unicórnios, não é? Não. Eu ia-te perguntar se tu alguma vez sentiste a pressão dos círculos à tua volta, não é? De ser um high performer, ou seja, dentro da nossa geração. Eu estou-me a meter dentro da mesma geração que tu és um ano mais velho, mas sim. Somos basicamente da mesma geração. Se tu sentes aqui a pressão de ser uma pessoa fora do comum, não, por fazer mais coisas, por já ter se calhar conquistado algumas coisas que pessoas demoram décadas a lá chegar, não é? E se sentes alguma pressão sobre isso? Eu não me vejo assim, não é? Tipo, eu não tenho essa visão. A visão que eu tenho de mim própria é bastante normal. Eu não me vejo, não me classifico como. Tu és bem normal na tua cabeça. Eu sei que o que eu faço não é muito normal para a maior parte das pessoas, mas eu, na minha cabeça eu não me classifico como um high performer e se calhar os outros não dão tanto valor àquilo que nós fazemos. A tu corres uma maratona ou eu ganhar um campeonato considerado todos os dias. Se calhar quem não faz isso, se calhar não dá valor. É verdade, não dá valor a isso. Aliás, quem está a pôr aqui peso na tua pessoa sou eu. Sim, não é? sim. Ou seja, mais ninguém o está a fazer. Eu acho que nos círculos sociais o que é mais difícil é as pessoas compreenderem a tua dedicação a algo e tu não abdicares daquilo em prol de quase nada. Tipo, mas porque é que não podes faltar hoje ao treino? E tu tens que explicar isso no teu grupo de amigos. E o pessoal, então mas foste todos os dias nos últimos 5, porque é que não podes faltar hoje? Tipo, somos só diferentes e tu não queres nada faltar, queres muito aquilo, preferes fazer aquilo, propuseste aquele objetivo e não queres falhar. E explicar isto a pessoal que se calhar não tem isso como objetivo, eles não, é incompreensível. Então se calhar aí classificam-te como se calhar é esquisito ou é diferente, pelo menos é diferente. Mas é isso, eu não me vejo, não me classifico como um high performer, não coloco esse peso, não penso assim. Sabes que uma das coisas que eu pensei muito, fui a Atenas recentemente e um dos pensamentos assim que deu pop-up na minha cabeça, talvez seja spam, é o facto de nós muitas vezes comparamos-nos aos outros, não é? E antigamente, vamos voltar 200 anos atrás, não é? Na aldeia tu comparavas-te àquelas 20 ou 30 pessoas, pá. Hoje em dia não. Eu acredito que tu te compares com os melhores do mundo. Sim, não é? sim. Tu se calhar dentro da tua área, dentro do jiu-jitsu, tu comparas-te com os melhores do mundo. Dentro da tua faixa etária, dentro do teu peso. E tu segues, e tu vês a carga de treino que eles têm, tu vês a disciplina que eles têm, a alimentação que eles têm, etc. E o lifestyle que eles têm, que às vezes é muito diferente do meu. Eles se calhar já não estão na faculdade. Ou nunca foram sequer. E acredito que esta comparação é muitas das vezes o motor ao local, a fonte, não é? De onde depois sai isso, não é? Que é, eu não me vejo como um high performer, não é? Porque acredito que se calhar tu não te vejas como um high performer porque tu estás a comparar-te com pessoas dentro do teu ramo, não é? Ou seja, dentro do jiu-jitsu, que ou estão na mesma que tu, ou se calhar ainda estão acima e tu pensas, não, eu ainda tenho bué para atingir para chegar àquele nível. E se eu sou um high performer, então eles são o quê?
Sim, mas eu rapidamente no jiu-jitsu eu sabia que não, devido à minha vida, e também foi uma escolha que eu fiz, eu não ia para fora, nem quis ficar cá. Então o meu objetivo rapidamente se tornou em que eu quero conseguir ser o melhor que eu conseguir, o mais rápido possível e tendo acesso àquilo que eu tenho acesso aqui no meu país, na minha cidade, para eu conseguir ficar o melhor possível. Então eu acabei por nunca não era um título, não era ninguém com quem eu me comparava, era só dentro da minha realidade eu quero conseguir ficar o melhor possível, ser o mais competitivo possível no jiu-jitsu, no treino, em campeonato. Foi um bocado isso. Uma das coisas que normalmente com o avanço da idade começa a acontecer é que começam a haver pessoas mais novas do que nós que começam a olhar para cima e começam-nos a ver como exemplo. Sim. Não é? Isso acontece de certeza absoluta contigo. Sim. Ou seja, não é uma questão de se acontece ou não, isso acontece de certeza. Há miúdos que entram na academia e olham para ti e veem-te com a idade que tu tens, ou mesmo gajos como eu, não é? Ou seja, quase com a tua idade, que entram lá e te veem como um exemplo a seguir, uma pessoa a quem eles querem fazer perguntas, ir atrás e conversar e etc. Quando é que tu começaste a perceber que tinhas esse peso do exemplo também em cima de ti? Eu acho que as pessoas procuram alguém com quem elas consigam relacionar, pelo menos comigo é um bocado assim, não é? Não é como tenha percebido disso, eu acho que isso é uma coisa natural, tu és o que és e há pessoas que olham para ti por bons motivos se tu tiveres um comportamento que assim o faz, ou ao contrário, não é? E não é uma coisa que... Nos miúdos é assim um bocadinho mais fácil de perceber isso, não é? Eles olham, se calhar veem que ainda és novo, conseguem se relacionar, ou alguém com a tua idade começa e é cinto branco, olha para alguém com a mesma idade que se calhar já é cinto castanho mas vê que é alguém normal e com quem eles conseguem falar e não é nenhum freak, então o pessoal relaciona-se, não é? E tenta aprender assim alguma coisa com essas pessoas, o que elas lhes possam passar. Mas também não foi uma coisa que eu estivesse a pensar sobre isso, ou é o que é. Da mesma maneira que eu às vezes que eu olho para os outros e que eu tive essas pessoas também na minha vida dentro do jiu-jitsu a crescer também, não é? Havia sempre alguém na academia que tu olhas e gostas da postura da pessoa, gostas do jiu-jitsu da pessoa, como ela se comporta. É isso. Sabes que uma das coisas que... mais uma frustração de geração. Em termos de mindset, ou seja, a maneira como se enfrentam desafios, uma das coisas que tu falaste, não é? E que se calhar foi aquilo que tu mais focaste, era o facto de, às primeiras adversidades, não é? Ou seja, começam a perceber que vai ser preciso muitas repetições e começam a perceber que essas muitas repetições vão ser muito chatas, começam a desistir. Como é que tu achas que ganhaste essa mudança extra? Ou seja, porque tens de ter um botãozinho extra que a maior parte das pessoas, ou se calhar a grande maioria, não tem, não é? Porque a grande maioria das pessoas, se enfrentasse situações tão desconfortáveis como é um treino de jiu-jitsu, não é? E o tivessem de enfrentar 5 ou 6 vezes por semana e tivessem essa frustração de 1h30, acabariam por desistir. Aceitavam. Desistiam. Como é que tu achas que... deixa-me tentar pôr a pergunta da forma mais resumida possível para também as pessoas fora compreenderem. Se tu quisesses de alguma maneira transmitir isso a alguém, como é que o farias? Não é? Ou seja, como é que é o processo lógico, qual é que é o script, estás a ver? Tipo, que tu tens de correr na tua cabeça para nem ter de tomar essa decisão de voltar ao treino, de voltar a fazer algo difícil. Lá está, o que eu estava a dizer no início, eu não fui sempre a pessoa mais competitiva do mundo. Tinha algum brio, ou seja, não adorava perder, mas também não era daqueles miúdos que chora quando perde e que dava logo tudo desde pequenino nos treinos para ganhar ou nos jogos que eu jogava a bola ou assim. Eu acho que eu fui desenvolvendo isso dentro do jiu-jitsu e quando essa frustração começou a acontecer tanto nos treinos como em alguns campeonatos, eu acho que esse script que tu falas é muito simples, passou aqui por uma questão de aceitação. Eu nunca fui capaz de aceitar que aquilo era o máximo, ou seja, eu perdia. Isto está a ser muito difícil, vou aceitar isto, vou começar a fazer isto 3 vezes por semana e vai ser um hobby para mim. Eu nunca, até à data, nunca fui capaz de aceitar isso. Então acabava sempre por voltar no dia, por mais triste que eu tivesse ou chateado que eu tivesse, acabava por voltar ao treino no dia a seguir ou voltar a competir o mais rápido que eu pudesse ou assim. Eu acho que tem tudo a ver com uma questão de aceitação. Se queres aceitar
o resultado negativo ou se não o queres aceitar. Até à data eu não quis aceitar, mas lá está isso. E depois é uma coisa que se reflete para a vida também, não é? Se tu quiseres muito, muito, muito uma coisa, se tu desistes à primeira adversidade ou à segunda ou à terceira, se for uma coisa difícil de alcançar, estás feito, não é? Se tiveres para aceitar tudo, estás feito. Isto aqui foi um bocado um ping-pong, ou seja, voltei aqui parece que 10 minutos atrás na conversa, porque fiquei genuinamente curioso sobre como é que tu desprendias esta situação, não é? Ou seja, como é que tu dentro desta geração acabas por pensar de uma maneira diferente. E nós já falámos do facto de tu seres um exemplo, queria-te perguntar quem é que são os teus exemplos, não é? Ou seja, com quem é que tu te comparas? Na vida ou no desporto? Na vida, o meu Qualquer pai. um dos... O meu pai, eu acho que ele conseguiu ter uma boa relação com o meu pai e acho que ele conseguiu passar, lá está, esse exemplo que eu estava a falar, do não desistir e do ser capaz de estar numa má fase e continuar a trabalhar com o mesmo afinco, com o mesmo foco, sem destratar ninguém, sem mudar a tua essência, sem tratar mal os outros porque tu estás chateado ou frustrado, sem nunca se queixar. Esse exemplo, a nível pessoal, veio de casa e veio daí, mas lá está, não foi algo que se sentou à mesa e alguém me ensinou, não, é algo que tu vês, não é? Aprendeste com o exemplo dele, não é? E tu começas-te a comportar consoante como é que as pessoas se comportam à tua volta, não é? E dentro do jiu-jitsu, queria saber quem é que eram esses tais meus exemplos dentro do jiu-jitsu, mas a nível competitivo ou na academia, a nível pessoal? Qualquer um deles. A nível pessoal houve vários, não é? Eu hoje em dia já não treino lá, mas tive 12 anos na Grécia Lisboa, ou seja, entrei lá uma criança e saí de lá um homem já, não é? E tive vários exemplos de adultos e crianças que me deram lições que eu levei para a vida e que me moldaram até quem eu sou hoje, desde o professor da academia até os alunos e às vezes até cintos brancos e cintos azuis, pessoas que começaram há pouco tempo e tu vês que a vida dessas pessoas é uma batalha constante e eles estão ali com boa disposição no tapete e tratam toda a gente bem e treinam com vontade e tu tu nem sequer és capaz de te queixar, não é? Quando tu começas a saber destas histórias das pessoas e o jiu-jitsu é tão pessoal, é tão íntimo, não é? Que tu acabas por te conectar com as pessoas se calhar um bocadinho mais do que se calhar noutros desportos mais individuais, não sei se tu sentias isso também ou não. Sim, eu de certeza absoluta que fiz em 2 anos de jiu-jitsu muito mais amigos do que na corrida com agora 8 ou 9 anos. Ou seja, é um desporto muito individual, eu vou treinar, eu tenho os meus amigos, às vezes consigo convencer alguém a vir correr comigo, mas é muito raro, vou ouvir os meus podcasts, vou ouvir os meus audiobooks, é muito singular. Quando treinava jiu-jitsu era uma coisa impressionante e ainda hoje em dia eu não precisei de dizer muita coisa para explicar quem é que era o convidado do podcast hoje, não é? Sim. Mas quem é que vai ser o convidado? Não, pá, é um gajo que eu conheci no jiu-jitsu. Ok. Então de certeza que é boa pessoa. Sim. De certeza que vai ser um gajo ou uma gaja muito fixe. Sim. Para uma boa pessoa para a vida. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu na arte, é que as pessoas são todas tão diferentes e estão todas ali iguais. Eu fui escoteiro durante muitos anos, saí agora recentemente em janeiro e fiquei muito maravilhado na altura quando entrei para o jiu-jitsu, porque percebi que aquilo tinha ali algumas semelhanças. Toda a gente se veste igual. Sim. Ou seja, ali não há... podes ter um kimono um bocadinho melhor, mas não vai ser o kimono que vai fazer a diferença. Não. Eu estou a falar de papo cheio, de saber isto melhor que eu, não é? Mas se eu disser alguma barbaridade, corrijo-me. Mas não vai ser o kimono que vai fazer ali a diferença. Tu nem sequer tens sapatos, portanto não vai ser o melhor ténis de corrida que te vai meter ali em alguma vantagem. No máximo dos máximos vais ter uma melhor condição física e isso pode dar alguma vantagem ali, podes ter mais peso, também te pode dar alguma vantagem ali, mas no final de contas toda a gente é igual, e principalmente se tu introduzires uma variável muito grande que é treino, não é? É técnica. Eu lembro-me perfeitamente de ver, e isto aqui era brutal de ver, pessoas que... E eu vi isto durante 2 anos, tu vês isto há 12, portanto acredito que tenhas milhares de exemplos comparados com os meus. Sim. Mas eu vi alguém, super magro, franzino, a entrar, passado 4 meses, vi uma pessoa muito maior do que essa pessoa a entrar dentro da academia e este franzino estava a submeter o outro. Sim. É tipo, a inversão de poder foi feita. Sim. Chegou. E isso para mim foi sempre uma coisa que me espantou muito. Não é? Jiu-jitsu não é só físico.
não é? Sim. Tem muito mental. Tem ali muitos desafios mentais, tens ali muita decisão em cima do momento. Como é que tu achas que consegues decidir entre o caminho que vais tomar? Porque quando tu estás numa posição X, tu tens de optar para se vais para o Y ou se vais para o Z. Não é? Como é que tu consegues fazer essa decisão? Eu acho que só pegando o que estavas a dizer aqui ainda agora, que é, eu acho que o jiu-jitsu tem uma coisa muito fixe, que é, não há máscaras no jiu-jitsu, não é? Independentemente de quem tu sejas, tu vais ser exposto. Se tu ficares lá na academia e ao ponto de treinares, tu vais ser exposto. E não importa quem tu és, desde que seja essa a verdade, não é? Desde que tu não tentes fingir ser algo que não és, o que no jiu-jitsu não dá para fazer, porque a luta vai-te expor. As pessoas de fora vão conseguir ver a tua essência, vão ver como é que tu lidas quando estás chateado, quando és submetido várias vezes, submetido por alguém mais pequeno, se tu voltas ou se não voltas. Não sei se tu acho que tu sentias isso também, não é? Yeah. Então eu acho que o jiu-jitsu faz isso, é uma chapada de humildade, não é? Yeah. E é isso, tu não consegues fingir ser quem não és, tu vais... E eu acho que isso é que é o giro no jiu-jitsu e num ambiente nas academias, é que as pessoas com diferentes trabalhos, o CEO de uma empresa e alguém com um trabalho mais, se calhar mais físico, mais humilde, limpo ao chão da empresa, se calhar, cruzam-se ali e são exatamente iguais, não é? Não há diferença nenhuma entre um para o outro, e se calhar eles nunca se iam cruzar em mais lado nenhum na vida, a não ser ali no tapete. E eu acho que o jiu-jitsu é muito fixe por causa disso. Em relação à questão da tomada de decisão, como é que tu consegues fazer opções na vida? Bem, hoje em dia já é uma coisa, do meu ponto de vista, vai ser uma coisa muito simples, não é? É natural para mim, tipo, já não é uma coisa que eu penso sobre isso, é que simplesmente acontece. Eu acho que... Mas inicialmente tinhas de pensar, não é? Mas lá está, como eu comecei novo, é engraçado falar com pessoas como tu, e eu tenho várias conversas como esta, porque vocês explicam as vossas experiências, o que é que vocês veem de fora, e é engraçado que para mim não foi bem igual, porque como eu comecei aos 12, eu não tinha a capacidade de fazer essa leitura que vocês fazem hoje em dia. Então eu só ia, como é óbvio que eu ia vendo e ia aprendendo, mas era natural, não? Eu não estava a racionalizar aquilo que eu estava a ver, não é? Mas eu acho que um bom professor ajuda muito, não é? E eu tive a sorte de o ter, e tu também, mas eu acho que é tentar ser o mais técnico possível, não é? Tentar ser o mais calmo possível naquele caos. Por isso é que eu acho que pessoas com menos capacidade física e crianças têm muito sucesso no jiu-jitsu, porque eles têm mesmo que aprender a técnica, porque nada os vai ajudar, não, o peso não os vai ajudar, a força não os vai ajudar, então eles têm que ficar técnicos, e normalmente eles são muito mais rápidos a concentrarem-se para aprender jiu-jitsu como deve de ser, do que alguém que começa a fazer jiu-jitsu já cheio de valências físicas, não é? Que os outros iniciados vai conseguir ter vantagem durante algum tempo. Só perde para quem é melhor que ele, mas na cabeça dele eu perco porque ele é mais graduado que eu, assim, mas os da minha faixa eu ganho a todos. Mas a long term o crescimento dele vai se atrasar, e se calhar alguém que é menos apto fisicamente vai crescer. Mas não sei como é que... hoje em dia é uma coisa natural, não é uma coisa que eu não estou a pensar se vou para a direita ou se vou para a esquerda, ou se seguro ali ou se seguro aqui. Ok, isso é muito fixe de perceber que para ti é natural. Para mim nunca foi natural. Exato, era uma luta. Completamente. E eu sou muito racional. Sim. E esquece, eu às vezes, o Macau chateava-se comigo, porque chateava-se entre aspas, não é? Porque eu parava a pensar. E não dava para parar. Não dá para parar. Tu tens de seguir um bocado o instinto e tens de fazer aquilo com a naturalidade, não é? Sim. Tu não podes parar numa posição a começar a pensar, ok, o que é que eu posso fazer daqui? Tenho tipo 7 opções. Deixa-me lá fazer um cenário para cada uma delas e depois é que vou tomar uma decisão. Mas lá está, isso depois vem com a consistência, não é? Tipo, esse instinto, ou seja, esse instinto vai sempre existir, mas qual é que é a diferença do menos graduado para o mais graduado? É que o mais graduado tem sempre os instintos corretos. Mete sempre a mão no sítio certo, segura sempre no sítio certo. E o menos graduado, se começar a acelerar, vai fazer tudo errado. Por isso é que eles tentam parar, que é para tentar fazer certo, mas depois não funciona na luta, não é? Porque o outro não está à espera. É isso, mas eu acho que isso depois vem... Acho que esse processo é giro e é tipo... E vem com consistência. Eu adoro ver na academia alguém que começa e não distingue a mão direita do pé esquerdo, a pessoa é zero coordenada, e eu vejo que a pessoa se dedica e ficou e aparece, e 2 anos mais tarde eu vejo que a pessoa é super calma, é super técnica, já está super coordenada. Fico super feliz se puder ajudar, então fico super feliz a ver isso, muito mais do que eu ganhar um campeonato, por exemplo. Eu ia-te fazer uma pergunta que eu costumo fazer mais junto agora ao final do episódio, que é se... Vamos imaginar que o Tomás de 10 anos entra aqui, não é? Um puto,
sei como é que tu eras, mas acredito que fosse um bocadinho parecido como és agora, não é? Sim, Não sim. passaram assim tantos anos. Epá, e ele está aqui e está a olhar para ti. E ele faz-te uma pergunta, não é? Então, mas que conselho é que tu tens para me dar? E se tu lhe pudesses dar um conselho, pá, não pode ser alguma coisa óbvia, não é? Eu Uhum. já usei o exemplo, não podes dizer, tipo, olha, compra Bitcoin, puto. Claro. Tipo, calma, né? Mas se lhe pudesses dar alguma coisa, o que é que tu lhe davas? Isso é uma pergunta difícil. Pergunta difícil. Se eu lhe pudesse dar um conselho, o que é que eu lhe diria? Acho que se calhar seria para. Pela acreditar nele mesmo. Porque eu acho que em tudo na vida, não é? Porque eu acho que tu podes ter 1000 pessoas a acreditar em ti, mas se tu não acreditares em ti próprio, tu não vais chegar a lado nenhum, porque vem de ti, no que é que seja. As pessoas não te vão ajudar para sempre. E tu vais ficar sozinho, e vais ter que decidir sozinho, e vais ter que batalhar sozinho, não é? Então acho que era um bocado isso, acreditar nele próprio. Não sei se era isto que estavas à procura ou não. Eu não estou à procura de nada. Ok. Eu acho que isto é uma pergunta com resposta aberta. Uhum. Não é? É daquelas de filosofia um bocado estranhas porque não há uma resposta certa. Exato, não há uma resposta certa. Eu lembro-me de me frustrar nos testes de secundário de filosofia porque não havia resposta certa. Uhum. E isso fazia-me um bocado ficar frustrado, mas olha, faz parte. Aprendi depois com o jiu-jitsu a deixar de ser frustrado. Bem, Tem que se aprender, senão. Ia-te fazer outra pergunta que era, nós já percebemos aqui que temos um gosto comum, né, que é a questão do Joe Rogan. Eu ia-te perguntar que conteúdo é que tu mais consomes, não é? E que deixas a recomendação a alguém consumir. Ou pelo menos ir lá procurar alguma coisa. No podcast do Joe Rogan? Fora do podcast Joe Rogan. Em geral na vida, do conteúdo que consomes, sejam livros, sejam podcasts, sejam músicas, para uma coisa que tu achas que é mesmo bué undervalued. Estás a ver? Tipo, a malta passa por cima daquilo e nem costuma olhar muito para aquilo, mas tu achas, epá, faz mesmo muito bom conteúdo e eu retiro imenso valor daqui. Eu acho que isso depois também varia um bocado do que é que cada pessoa gosta de. Eu acho que os podcasts uma ideia espetacular. Hoje em dia eu adoro conversar e tu aprendes imenso se tiveres a capacidade de conseguir ouvir e até ao final o que é que os outros estão a dizer. Eu aprendo imenso a ouvir podcasts e às vezes podcasts como o Joe Rogan em que ele está só a falar sobre combates do UFC, como se calhar um podcast de política muito mais sério, não é? Mas estão pessoas a debater ideias diferentes, então eu acho que é muito. Eu adoro ouvir podcasts por causa disso. Ouves duas pessoas a terem uma conversa aberta, sem barreiras, a poderem conversar sobre o que eles quiserem, a dizer o que eles pensam, porquê do pensar e a serem contestados. Eu acho que é um bocado através de. Eu adoro aprender através de podcasts, de ouvir pessoas a conversar. Então acho que estamos no sítio certo. Exato, acho que acho que foi um ótimo episódio. Eu agradeço-te imenso teres aceito o convite. Obrigado. Eu fiz o convite muito aberto, Uhum. né, pá, porque nós nunca sabemos se aquela pessoa estaria confortável ou não, e eu deixo-te um mini desafio que é, pá, não pares por aqui, não é? Se tu alguma vez sentires que tens ainda mais uma hora dentro do teu dia para fazer alguma coisa assim, acho que tens uma capacidade ótima de síntese, tens uma capacidade ótima de resposta e acima de tudo és uma pessoa que tem muitas coisas interessantes por dizer. Pá, obrigado. E para mim também foi completamente diferente. Lá está, eu gosto de conversar, mas isto é um cenário um bocado diferente e tu se calhar atrapalha aqui um pouco com a conversa. Não estava à espera que me convidasses para fazer o podcast, porque lá está, eu não me vejo com essa imagem toda que estavas aqui a querer passar. Eu vejo muitas pessoas assim também, mas enfim, foi fixe, a conversa foi fixe e obrigado pelo convite. Acho que podes acolher um bocadinho mais esse peso. Ou seja, é um peso difícil de suportar, o peso do exemplo. Foi uma coisa que eu, aos 18 anos, recebi a maior condecoração lá dentro dos escoteiros e foi a grande barreira que eu tive a nível mental. Foram os 2 anos a seguir a isso, porque foi síndrome de impostor máximo. Claro. Estás a ver? Calma, eu não merecia nada deste. Faço tanta coisa errada e agora vão olhar para mim. Tipo, estão-me a valorizar porquê? Claro. Tipo, calma, não me conhecem então. Exato, né? exato. E acho que saber acolher isso é a melhor maneira de também conseguir brilhar ainda mais e dar mais luz aos outros. Porque achar que um foco, estar a aumentar a sua luz, é mau, acho que é um bocado
uma visão errada, tu estás a aumentar a tua luz, estás a ganhar cada vez mais competências, tens esta idade e já és a pessoa que és, cada vez mais vais criando mais luz à tua volta e de repente estás a conseguir dar exemplo a 100 pessoas, a 200 pessoas, a 300 pessoas e estás a colocar o mundo num lugar melhor do que ele estava, porque simplesmente as pessoas te veem como um foco de luz. Sim, sim. Espero que consigas acolher isso cada vez mais, porque eu vejo-te um bocado assim, vejo-te como um exemplo também a seguir, principalmente dentro da nossa geração, com a disciplina que tens, com a motivação que tens e acima de tudo com os objetivos que tu tens e que és muito certeiro nisso. A academia e o jiu-jitsu faz um bocado isso, não é? O jiu-jitsu é tão difícil que a pessoa quando começa e vê alguém a fazer aquilo de uma maneira que parece fácil, rapidamente se calhar começa a prestar mais atenção àquela pessoa, não é? Mas lá está, é verdade, é giro. Eu também tive isso a crescer dentro do jiu-jitsu, como é óbvio também. Mas se calhar era um bocadinho diferente como eu era mais novo, o que eu olhava era, via não sei quem a bater em não sei quem no treino e eu pensava, eu quero conseguir fazer aquilo também, o mais rápido que eu conseguia, então tentava imitá-lo, não é? Perguntava, o máximo que eu conseguisse, que era para tirar o máximo de informação possível, se calhar por razões diferentes, mas sim, obrigado. Nada. Bem, obrigado eu por terem assistido até agora e se tiverem mais alguma dúvida, onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes sociais, só Instagram. O meu nome é Tomás Simão, Instagram. Então, vão à página, vão seguir, está bem? E se tiverem alguma dúvida, não sei se o teu perfil é privado ou não. Não, é público. É público, portanto, podem-lhe mandar mensagem direta. Se fosse privado, eu também posso fazer pombo correio e mandar algumas questões. Obrigado, Francisco, e volta para o jiu-jitsu, faz favor. Isto é um problema, e agora o último minuto é sobre isso. É um problema ter tantos gostos na vida. Uma pessoa quer fazer tudo, não há tempo para nada, não é? Tem que escolher. Não se pode tentar ser bom a fazer tudo, não é? Quando tiver 30 anos, acho que volta ao jiu-jitsu. Há imensos assim, tipo, as academias estão cheias de... O pessoal volta mais tarde para o jiu-jitsu e fica viciado e começa a competir em Master e... Vou lá todos os dias cheio de lesões. Vamos ver. Eu agora estou a fazer o Ironman, depois tenho alguns também objetivos a nível pessoal, e agora nos próximos anos... Nunca digas nunca. O Ironman já vai requerer muito foco. Muito tempo, muita disciplina, mas vai ser feito, está feito. Boa. Bem, obrigado, até à próxima e espero que a vossa semana corra tão bem como a nossa. Tudo bom.